Tudo bem, pessoal? Estamos de volta aí, mais uma aula, né? Estamos chegando nessa reta final do curso, tá? Espero que entre gregos e troianos todos sobrevivam, certo? E que todos consigam terminar esse curso e consigamos atingir o objetivo, né? Que é passar o conteúdo do que seria a teoria geral de sistemas, entender como é que funciona a teoria geral de sistemas nas organizações, nos sistemas de informações e também aplicar esse conhecimento aí na hora de entender como funciona o sistema de informações nas organizações, tá? Então, vamos dar continuidade, falar sobre os sistemas de informações nas organizações, tá? Essa daí é a agenda da aula, né? Que seria falar sobre o que são os sistemas de informação organizacionais. Vamos relacionar os sistemas com os componentes da empresa. Aí vamos entrar na parte de processo decisório, as abordagens, o que seriam decisões programadas, decisões não programadas e o grau de risco envolvido nessas decisões. E assim, dessa maneira, iremos finalizar a nossa aula. Pois bem, o sistema de informações, como a gente já viu antes, tem como seu objetivo maior gerar informações, né? E essa geração de informações ocorre através do armazenamento, exclusão e recuperação desses dados aí, tá? E um meio que comporte essas informações, né? Que seriam arquivos ou banco de dados. Os sistemas de informações são criados também nas organizações e considera dois aspectos que a gente vai abordar nessa aula. Primeiramente, os componentes da empresa e, por último, o nível de decisão na empresa. Ou seja, dependendo de quais componentes e qual o nível de decisão na empresa, serão criados os sistemas de informações organizacionais. Tá? Então, o que seriam esses componentes da empresa? São os diversos setores ou departamentos que executam as funções necessárias para que a empresa funcione, né? Sendo que no sistema de informação não são necessariamente departamentos físicos, mas são as funções que esses departamentos executam. Por exemplo, você não vai ter lá dentro do sistema de informação um departamento de RH. Você vai ter uma função lá que o sistema vai executar, que é contratar um funcionário ou demitir um funcionário, certo? E também fique entendido que um departamento ele pode ficar separado em sub-áreas. Por exemplo, departamento financeiro pode ter a parte de contas a pagar, contas a receber, tesouraria, controladoria e por aí vai. Tá? Então, se a gente for pegar o organograma, a gente vai ver esse organograma aí, que tem a presidência, tem a assessoria e tem os quatro departamentos clássicos de uma empresa, né, que seria o de marketing, produção, finanças e recursos humanos. Tá? Se você for olhar esses componentes, esses departamentos mais de perto, vocês vão ver que, de um lado, tem os fornecedores, certo? Que ficam antes das fronteiras da organização, normalmente, né? E na outra ponta do processo produtivo, temos as fronteiras organizacionais, na fronteira, os clientes. Tá? Observe que tem as funções das empresas, né? Por exemplo, vamos pegar aí a parte de finanças. Tá? O que vai dar suporte para que essa função funcione seriam os processos relacionados a finanças, que quem vai dar o suporte vai ser o sistema de finanças. E observem que o sistema de finanças ele é integrado com os outros sistemas. Então, aí o primeiro exemplo de componentes na empresa. Assim, avaliar a estrutura funcional das empresas é importante, né? Mas o foco, quando você fala em desenvolvimento de sistema de informações, deve ser o quê? Entender quais são os processos que geram informação dentro da organização, certo? Na maioria dos casos, você vai ver que um processo ele não começa e termina
ou fica somente naquele departamento. Como vocês podem ver aí esse exemplo, tá? Que é o processo de recebimento de itens comprados, ele inicia no estoque, que recebe o item comprado, vai para a contabilidade, que recebe as notas fiscais, depois vai para o financeiro, que autoriza o pagamento dos itens. E lá nos sistemas de compras, tem a baixa no pedido do sistema e finaliza esse processo. Então vocês observem que um processo não começa e termina normalmente no mesmo departamento. Pode até começar, o processo corre e tudo e volta para o departamento. Mas nesse caso aí, por exemplo, começou no sistema no departamento de estoque e terminou lá em compras. Aí outro exemplo, né? Certo? Que você tem. São 22 horas. Onde começa no departamento de vendas, que gera o pedido, apresenta o pedido, vai lá para a contabilidade verificar o crédito, aprovar o crédito, emite a fatura. E depois vai lá para a parte produtiva, né? Para separar o produto e expedir. Então vocês veem que nesse outro desenho aí, começa lá em vendas, em contabilidade ele divide uma parte do processo, fica lá e depois continua para a produção que finaliza o processo. Tá? Então, basicamente, o que seriam esses processos? Seria um fluxo de trabalhos, que nesses casos aqui são interdepartamentais e que o fluxo gera informações. Tá? Então, baseado nesses processos, é que devemos realizar o levantamento de requisitos do sistema. Ou seja, tem um processo já funcionando e o que você quer que ocorra naquele processo é que vai servir de requisito para você desenvolver o sistema. Eu espero que isso fique bem entendido para vocês. Então, vocês vão ver aí, tá? Que nesse desenho aí, que tem a pirâmide organizacional, observe que os processos estão lá na horizontal, permeando todos os departamentos organizacionais, tá? E observe que começa nesse desenho aí o processo lá no departamento de vendas e marketing termina lá em recursos humanos. Ó. E numa ponta que é vendas e marketing está tendo contato com os fornecedores e na outra ponta com clientes e distribuidores. Tá? E embaixo as áreas funcionais. Outra coisa que é importante que vocês saibam é que dentro da organização, dependendo do nível estratégico, são várias decisões que vocês vão tomar nesses processos. Então, esses níveis de decisões acompanham a estrutura hierárquica da organização e podem ser divididos essas decisões em nível estratégico, tático e operacional. Então, na pirâmide fica assim, ó, o nível operacional mais baixo, o nível tático, que é o gerencial, e estratégico lá no topo da pirâmide organizacional. Aí alguns exemplos de decisões, né? Vamos começar pelo decisão de nível operacional, que seria o quê? O dia a dia, a rotina, certo? Então, por exemplo, supervisionar o andamento de uma obra. Você pode ter um sistema lá que você fica lá só supervisionando, vendo o que é que foi feito ou não. Tá? O nível mais acima, que é o nível tático, que normalmente é o quê? Médio prazo. A decisão pela reforma ou construção de um prédio. Tá? E mais acima, o nível estratégico, que são efeitos mais duradouros, a construção de um prédio físico para o funcionamento da empresa. Então, são 3 exemplos de níveis de decisões dentro de uma organização. E aí, nessa figura, tá, vocês conseguem entender melhor a inter-relação entre os níveis aí. Ó. Nível operacional, atendimento ao cliente, observe que o cliente está no meio, né? Então, inter-relação com o nível tático, aí você vê a inter-relação com o pessoal do marketing, e lá com o nível estratégico, o planejamento estratégico, a gestão participativa, e vocês veem que eles se interrelacionam, tá? Uma decisão no nível operacional interrelaciona com o nível tático e o nível estratégico. Normalmente você usa o operacional para o dia a dia, para atingir o que foi definido lá no nível tático, para atingir o nível estratégico, né?
Aí, nesse exemplo, certo? Você já vem aí algo mais avançado, que seria o quê? A cadeia de valor, certo? Que começa lá na parte de estoque, nos suprimentos, tá? Relação com o fornecedor, que vai até, na outra ponta, os clientes consumidores, e vai até o pós-venda, certo? Observe que aí nesse desenho já tem a definição de vários tipos de sistemas que existem na organização, né? O sistema de gestão de suprimentos, que é RP, numa ponta está mais lá com suprimentos, junto com o SCM, que é o Supply Chain Management, certo? E na outra ponta o CRM, que é a gestão de relacionamento com o consumidor, tá? Observe que no nível mais operacional, tá? E lá em cima vai subir para o nível gerencial e estratégico. Aí você vê a relação desses sistemas com o banco de dados que você usa para tomar decisão, como por exemplo o Data Warehouse, e mais acima, outro tipo de banco de dados mais avançado, que você já faz o quê? Já faz simulações, já faz correlações e por aí vai, que seria o quê? O sistema de BI, ou Business Intelligence. Só para que vocês não fiquem perdidos, né? B2B seria relacionamento, um tipo de relacionamento de comércio eletrônico entre empresas, certo? B2C, que é entre empresa e consumidor, tá? Aí vocês estão vendo aquele desenho expandido, né? Como o SM, que é a gestão da cadeia de suprimentos, né? Está mais relacionado com fornecedores, mais relacionado com a obtenção de recursos, tá? Seriam os suprimentos. Está mais relacionado com processos externos, ou seja, os processos envolvem também parceiros da organização, mas dentro da organização, ou seja, processos internos, tem o sistema de RP, que é o sistema de recursos empresariais, está mais relacionado com as operações do dia a dia da empresa, e na outra ponta, relacionado com processos externos também, com os clientes, né, está o CRM, que é a gestão de relacionamento com o consumidor, que é responsável por quê? Pela geração de receita, porque quem gera receita para a empresa é o quê? O consumidor, é o cliente, né? Tá? Então, eu espero que essa parte aí de componentes organizacionais vocês tenham entendido, tá? Observe que a organização, quando você fala de sistema de informação, eu falo de você pegar informações, essas informações são geradas através de processos. Esses processos, normalmente, eles trabalham, funcionam através de vários departamentos organizacionais, tá? E que muitas vezes esses processos chegam de uma ponta a outra de um processo de uma cadeia de valor, né, que vai do fornecedor e na outra ponta até o consumidor. Tá? Então, observe também, para continuar a nossa aula, que os sistemas de informação também são usados para quê? Para tomar a decisão. Tá? E o que seria a tomada de decisão ou o processo decisório? É uma sequência de etapas, né? Que vai dar a identificação de uma situação que pode ser um problema ou pode ser uma oportunidade. Né? Aí cabe à empresa distinguir. E lembrando que o que pode ser problema para uma organização pode ser oportunidade para outra. Tá? Então, que proporciona enfrentar um problema ou uma oportunidade até a escolha e colocação em prática de uma ação ou solução desse problema ou aproveitamento dessa oportunidade. Aí fica aquela pergunta: como é que você consegue distinguir o que é problema e oportunidade? Então, essa tomada de decisão, esse processo decisório, certo? Que envolve análise de problemas, normalmente é baseado em dois modelos básicos de processo decisório. Um mais racional, usando mais a razão, e outro mais intuitivo, usando a emoção, né? Ou o lado afetivo. Então, o que seria esse modelo racional? É aquele que segue uma ordem lógica, que tem uma coerência entre problema e decisão, certo? Esse processo baseia-se totalmente ou quase que totalmente em informações e não em sentimentos, emoções ou crenças. Já o modelo intuitivo é aquele
que a informação é tão insuficiente que o comportamento intuitivo se torna mais apropriado. Vocês vão ver depois que isso daí tem relação com outros tipos de processo ou coisas que você tem que levar em consideração na hora do processo decisório, né? Mas o modelo intuitivo, o processo se baseia na sensibilidade, percepção ou sensação de que uma escolha é apropriada e não feita totalmente um modelo consciente e lógico, né? O modelo intuitivo faz uma pessoa pular da identificação do problema já para a decisão. Então aí você já vê que são dois modelos que funcionam de maneiras diferentes, né? O modelo racional tem uma ordem lógica, uma coerência. O modelo intuitivo já faz pular da identificação para a decisão. O modelo racional se baseia totalmente em informações. O intuitivo, a informação é tão insuficiente que ele se torna mais apropriado, o modelo intuitivo, e se baseia na acessibilidade. Mas quando a gente fala de processo decisório, vou logo dizer que tem vários modelos teóricos que abordam as etapas do processo decisório. Resolvemos, no curso da gente, seguir um modelo genérico, né, que dependendo pode ter 6, 5, 4, 3, aí depende de cada situação. Tá? Mas o modelo que a gente vê aqui, a primeira etapa consiste da identificação e análise do problema, que seria o quê? Você tem um diagnóstico de o que é que está acontecendo. A segunda etapa seria o quê? A geração de alternativas, ou seja, você vai ver de que maneira você pode resolver esse problema, aproveitar essa oportunidade. De que maneira? Quais maneiras? Tá? As hipóteses, as possibilidades de solução. Terceira etapa seria o quê? Você vai definir o quê? A seleção de critérios. Você tem várias alternativas, então quais são os critérios para a gente escolher qual alternativa usar? Seria o quê? A parte de análise. A quarta etapa seria o que? A decisão. Ou seja, você escolheu, eu vou trabalhar com essa alternativa. A quinta etapa seria o quê? A implementação, a execução daquela alternativa, daquele modelo. Tá? E depois que você implementa, você pode ter ou não a avaliação das decisões, ou seja, o feedback. Realmente surtiu efeito? É importante vocês observarem que muitas vezes o processo decisório nas empresas é, não tem um feedback. Ou seja, e aí, surtiu efeito? Aquela escolha? Outra coisa também que tem que ser visto no processo decisório seria o que? Abordagem de decisão. Você pode ter uma abordagem reativa ou proativa. A abordagem reativa é aquela que você espera o problema aparecer. Por exemplo, uma peça de um equipamento para de funcionar. Apareceu, você toma a decisão e vou consertar ou comprar uma peça nova. E a abordagem proativa é que procura-se problemas de potencial antes que eles se tornem sérios. Por exemplo, a manutenção preventiva em equipamentos. Tá? Outra coisa também que tem relacionada ao processo decisório é a questão das decisões. Né? Existem as decisões programadas, que normalmente são aplicadas em problemas que já se tornaram recorrentes, né, na organização, e exigem sempre as mesmas decisões. Normalmente existe uma regra, um procedimento, um método, certo? Que tem para que você consiga tomar uma decisão. Outra característica das decisões programadas é que são facilmente computadorizadas, ou seja, você consegue criar um algoritmo que consegue ajudar a resolver esses problemas. Tá? Por exemplo, dizer se deveria fazer um pedido de estoque quando o nível lá daquele produto cai para 100 unidades. Então você pode botar uma regra lá no sistema de estoque, quando sair do estoque e tiver menos de 100 unidades no estoque, automaticamente já fica e faça o pedido daquele, ou gere um relatório. Tá? As decisões não programadas lidam com problemas incomuns ou excepcionais. Por exemplo, essa pandemia que a gente está vivendo. É algo incomum ou excepcional. Normalmente, nas decisões programadas, que é o que está acontecendo agora, as organizações não têm experiência nesses problemas, certo? Por exemplo, decidir sobre
o que fazer nessa pandemia, ou dependendo do que acontecer, qual a aplicação financeira que eu tenho que fazer. Atualmente, o sistema de apoio à decisão, sistemas especialistas são usados para resolver algumas decisões não programadas ou ferramentas de business intelligence. Tá? Outra coisa que é importante que vocês saibam é com relação ao grau de risco. Né? Risco é o quê? É uma medida da probabilidade de que uma alternativa selecionada resultará em um produto não esperado ou não desejado. Tá? E qual a relação disso daí com as decisões? Normalmente, as decisões não programadas têm um alto grau de risco. É algo novo, não tem experiência, não tem um algoritmo, não tem um sistema para dar apoio. Enquanto as decisões programadas normalmente têm baixo grau de risco. Ok? Então, terminamos a nossa aula de hoje. Tá? Espero que vocês tenham entendido o que a gente viu na aula de hoje sobre os sistemas, como é que eles funcionam, que eles ajudam a tomar a decisão, os tipos de decisões, tá? E para que vocês possam assimilar melhor isso daí, vai ficar uma tarefinha que já está disponibilizada no Cigar para entregar até essa data aí, tá? Então, se tiverem alguma dúvida, entrem em contato, certo? Coloquem lá nos comentários as dúvidas, que eu vou tirar essas dúvidas na nossa aulinha de dúvida, ou se for algo que eu consiga responder mesmo através da, dos vídeos lá, eu respondo a vocês, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau!